Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta, pastor Jacó Barbosa Nijar, para falar com vocês sobre os 3 batismos e também o selo do Espírito Santo. Nós acreditamos que a Bíblia seja a palavra de Deus e que a Bíblia não tem contradição. Quando nós encontramos contradição na Bíblia, não é na Bíblia que nós encontramos. Nós encontramos contradição entre a Bíblia e alguns ensinamentos teológicos, porque a teologia foi feita pelo homem e a Bíblia foi feita por Deus. A Bíblia ela é autoexplicativa. Se você encontrar algo que conflita na Bíblia, é porque você não está vendo pelos olhos de Deus e precisa ter revelação para isso. Então nós vamos falar hoje sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito, batismo do Espírito Santo e o selo do Espírito Santo. Então, o batismo é tão importante na Bíblia que o precessor de Jesus, João Batista, ele começou o ministério dele batizando pessoas. Ele batizava no deserto, batizava no Jordão, e o ministério de Jesus também só começa depois que ele é batizado por João Batista. Mesmo João dizendo, mas Senhor, é tu que tem que me batizar, não sou eu que tenho que te batizar. E Jesus disse, olha, vamos cumprir toda a justiça, porque como é que eu vou pedir do meu povo para se batizar se eu não me batizei? Então, Jesus vai, desce as águas, depois que ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, como todos nós já sabemos, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Jesus e os seus discípulos também ministravam o batismo de João, um batismo direcionado ao arrependimento. Você vai ver isso em João capítulo 4, verso 1 e 2, embora diga a Bíblia que o próprio Jesus não batizava ninguém, ele encarregava os seus discípulos fazer o ato batismal. O batismo, meus irmãos, nas águas, ele vai muito mais além do que um testemunho público, uma confissão pública, como muitos dizem. Eu entendo que o batismo seja um ato profético, exatamente, um ato profético de um novo nascimento, é algo muito profundo. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 9, se não me equivoco, diz assim, se com o teu coração creres, com a tua boca confessares que Deus o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos, tu serás salvo. Então a confissão é feita com a boca para ser salvo. Agora, veja só, a confissão que eu creio em Jesus não é o suficiente para a minha caminhada cristã, é o começo dela. É o começo, a salvação é uma estrada. Jesus diz que há 2 caminhos, a estrada é longa, o caminho apertado, conduz à salvação. Uma estrada larga, caminho largo, porta larga, vai para a perdição. Então é uma caminhada, nós estamos em uma caminhada, em uma jornada. Em Romanos capítulo 6, verso de 1 a 11, fala o seguinte, eu vou pegar aqui a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, eu vou pecar mais porque a graça me perdoa? Eu estou debaixo da graça? Não, a graça não me dá liberdade para pecar e nem um aval para pecar. Eu entendo que a graça seja mais rigorosa do que a lei. Na lei, se tu matasse, você seria morto. Na graça, se tu odiar o teu irmão, chamar ele de louco, você já é réu do inferno. Na lei, você tinha que ser pego em ato de adultério para ser condenado no pecado. Na graça, basta você olhar e cobiçar. Então, há muito mais rigor. Mas por que isso, pastor? Porque nós temos o Espírito Santo, que nos empodera, que pode nos moldar na personalidade, no caráter de Cristo, sermos um varão perfeito à estatura do Senhor Jesus. De modo algum vamos pecar. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, veja só,
Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba bem, nós fomos sepultados com ele no batismo. Batismo é um ato profético. Em vez de você colocar a pessoa debaixo da terra, você coloca debaixo da água. A pessoa é sepultada em Cristo e ressuscita em Cristo, porque assim como ele morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos também em novidade de vida. Nós não podemos ser batizados em Jesus Cristo e ressuscitar fazendo as velhas obras, as obras mortas do pecado. Temos que mostrar que somos agora Jesusinhos andando aqui na terra. Verso 5: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se estamos sendo sepultados como ele foi, quando nós ressuscitamos da água, ele também ressuscitou. E ele ressuscitou, meus irmãos, no corpo glorificado. E nós já temos o nosso corpo glorificado. A nossa salvação, ela é praticada aqui e agora. A minha vida eterna é aqui e agora. Eu só vou herdar, eu já tenho. Vamos mais adiante. Verso 6: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Quando nós morremos no batismo, já estamos justificados do pecado, mas temos que ser uma nova criatura. Vamos ver aqui, verso Atos 2:38. Quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, ele disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos em todas as nações, começando por Jerusalém, Samaria e os gentios, os confins da terra, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Em Atos 2:38 foi o grande Pentecostes ali em Atos. O Espírito Santo desceu com uma promessa do Pai. Era um tempo maravilhoso. Agora era o ministério do Espírito trabalhando em nós. Jesus sobe e assenta-se à direita do Pai e envia o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre a terra para ministrar agora através de nós. Assim como Jesus veio como um homem, sendo ele Deus, ele deixou a sua glória, a sua grandeza no céu e se fez homem como nós. A Bíblia diz que ele se fez menor do que os anjos, tornando-se um homem e morrendo em morte de cruz. Mas Deus, o Pai, o exaltou soberanamente acima de todo nome. Agora, meus irmãos, o nome de Jesus aparece na Bíblia em todos os momentos que houveram batismo nas águas, depois da sua ressurreição. O primeiro batismo foi em Jerusalém, Atos 2, versículo 41. Mas o versículo 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro, que eles perguntaram: o que nós devemos fazer, Pedro, para ser salvo? E ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque nós temos que nascer da água e do Espírito. Agora vamos seguir essa sequência aqui, para nós não nos perdermos. Muito bem. O segundo batismo está em Atos 8:12, que foi Samaria, Jerusalém, Samaria e os gentios. Vamos lá. Atos 8:12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, em Samaria, o batismo também foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos o batismo em Atos 10, verso 47 e 48,
É uma história muito bonita de Cornélio, que era um homem justo, mesmo sendo gentil, ajudava os pobres, dava esmola, mas isso não era suficiente para salvar Cornélio. A sua bondade, a minha bondade não nos salva. Nós não somos bons para nos salvar, nós somos bons porque somos salvos em Cristo. E nós vamos receber galardões de Deus, é o que a Bíblia fala. Então, primeiro eu tenho que ser salvo. E eu tenho que, obviamente, fazer boas obras, porque as obras justificam a minha fé. Se eu tenho fé e não tenho obra, minha fé é morta, não serve para nada. Então, veja só, Atos 10, 47 e 48. Então, o Cornélio, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Agora veja só, isso é um batismo de um homem gentil. Então o batismo em Jerusalém, em Samaria e também do Cornélio, que é um gentil, em nome do Senhor Jesus. Mas tem mais um batismo bem interessante na Bíblia, que você vai ver em Atos 19, verso 1 a 5. Não é um batismo, é um rebatismo. Um grupo de 12 pessoas foram rebatizadas. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que haja qualquer Espírito Santo. Então Paulo perguntou, olha o que Paulo pergunta. Ele podia ter perguntado qualquer coisa, mas olha o que ele pergunta: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Era o batismo bom para aquela hora, para aquele entendimento? Sim, claro, era o batismo correto, Jesus aprovou esse batismo. No batismo de João, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Perceberam? Há uma harmonia. Agora, Paulo, ele passou anos para poder se encontrar com os discípulos. Mas quando ele começa a batizar, ele batizava exatamente igual. Sabe por quê? Porque é a mesma revelação espiritual. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor vos ensinei. Pedro recebeu do Senhor, Paulo recebeu do Senhor, Filipe recebeu do Senhor. E nós também recebemos do Senhor. Agora perceba bem, eu vejo que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos por palavras ou por obras, devemos fazer sempre tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17 diz isso. Olha só: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então tudo tem que ser feito em nome dele. Nós somos o povo dele, o corpo dele, a noiva dele, redimidos pelo seu sangue, expulsamos demônios em seu nome, curamos enfermos em seu nome, fazemos tudo em seu nome, inclusive o batismo também. Agora veja só, há um outro batismo também. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, somos batizados, acontece o batismo no Espírito, somos todos batizados em um Espírito, formamos um corpo. Então, se a tua igreja tem 100 pessoas, batiza um, passa a ser 101, essa pessoa passa a integrar o corpo e receber o mesmo Espírito que está sobre essa igreja. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 12, 14. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós nos foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, está vendo aí, meu irmão? O corpo não é um só membro. Jesus vem buscar a igreja, o corpo, ele não vem buscar um dedo, uma falange, uma unha. Não, você não pode se isolar do corpo. Se eu cortar esse meu dedo, deixar ele em cima do balcão, ele vai apodrecer. Ele passa a não ser irrigado, ele passa a perder o contato com o meu espírito. Então, quando nós nos afastamos da comunhão dos irmãos, de ter uma liderança espiritual na nossa vida, um mestre para nos ensinar a palavra que a Bíblia diz, aprendam uns com os outros, considere aqueles que ensinam em dupla honra, porque ensinar a palavra requer responsabilidade no mundo espiritual. Nós somos responsáveis e vamos dar conta perante Deus de tudo aquilo que nós ensinamos e tudo aquilo que nós não ensinamos também. Então vamos em frente. Agora em 2 Coríntios 3, verso 4, 6 e 8 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós estamos vivendo agora o ministério do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele veio em carne e foi ungido com o Espírito Santo e foi fazer a obra do Pai, estabelecer o reino. Então, meus irmãos, nós também, como homens, com o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, habitando em nós, nós temos que fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda fazer obras maiores. Está lá em João, capítulo 14, verso 12. Ou é 12, 14, eu não sei agora, mas é por aí. Vamos lá, batismo com o Espírito Santo. Ali em Atos 19, depois que Paulo batizou os irmãos, a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então Paulo, ele conserta o batismo ali em Atos 19, ele batiza as pessoas, rebatiza em nome de Jesus Cristo, e depois impõe as mãos para que recebam o mesmo Espírito que estava sobre a vida dele. Em Atos 2, verso 1 a 4, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque nós temos o batismo com o Espírito Santo e fogo. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre a cabeça de cada deles, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, conforme o Espírito lhe concedia que falassem, eles falavam nas línguas. Muito bem. João Batista falou sobre esse evento. O Espírito, Jesus vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, esse batismo com o Espírito Santo, eu posso recebê-lo várias vezes durante a minha vida espiritual. São os avivamentos que vêm, esse fluir, esse transbordar de Deus. Os dons espirituais são presentes de Deus. Dons em inglês é gift. Gift é presente. Quando Deus te dá um dom de cura, um dom de profecia, todos eles são para você usar para o teu irmão, usar para o próximo. Você não vai impor a mão sobre você e dizer, eu me curo. Não, você vai pedir para outra pessoa orar por você, para você ser curado. Ou você pedir para o próprio Deus. Muitos casos as pessoas pedem para Deus e recebem.
E às vezes isso também acontece, né? Deus, ele trabalha na multiforma. Muito bem, e nós temos também, irmãos, além do batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Efésios 1:12 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois, preste atenção para essa palavra, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O que é o penhor? É uma garantia real de uma obrigação. É o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então, o penhor que eu tenho que ter é o Espírito Santo, é o selo de Deus. É ouvir a palavra, obedecer a palavra. Esse negócio de ouvir e não obedecer, não ouviu. Nós temos que ter um coração aberto, ensinável, e temos que parar de ter medo do homem. Muitos pregadores não pregam no púlpito o que sentem vontade e sabem que tem que pregar, porque tem mais medo do homem do que de Deus. O homem perdeu o temor do Senhor. Nós não podemos perder, meus irmãos, porque ele é o princípio da sabedoria. Efésios 4:30 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vou dar uma pausa aqui. Paulo começa a falar em Éfeso para nós deixarmos o pecado de lado. Mas ele fala também para não se pôr o sol sobre a nossa ira. O que é não deixar o sol sobre a nossa ira? É nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Não dormir com raiva de ninguém. Eu sei que é difícil, mas o perdão não é algo que você faz para alguém. O perdão é um bem que você faz a você mesmo. Olha, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos homens que ouvem. E ele complementa: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, quando nós começamos a obedecer a palavra, viver a palavra, colocar a palavra em evidência e agir de forma proposital as coisas de Deus, então nós recebemos este selo do Espírito Santo. Aí você pergunta assim: tá, pastor, mas me diga uma coisa, a pessoa que é selada com o Espírito Santo, ele ainda pode perder a salvação? Leia Hebreus 6. Hebreus 6 fala que sim, que pode perder. Muitos judeus da época de Paulo, eles se converteram ao cristianismo, mas pela pressão dos fariseus, dos saduceus, da própria sinagoga, do sistema religioso da época, eles preferiram negar a Cristo. Eles foram perante o Sinédrio e disseram que Jesus não era o Messias, que não era o Salvador, que aquilo aí foi coisa da cabeça deles, que estavam renegando aquilo tudo ali. E Paulo fala que já não resta mais perdão para essas pessoas. Eles negaram Jesus. Eles aceitaram um sistema religioso no lugar de Cristo. E eu peço a você, coloque a Bíblia em primeiro lugar. O Senhor Jesus, ele diz assim: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Então, amar a Deus é obedecer a sua palavra. Não é ficar falando, eu te amo, eu te amo. Não, 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 não. É igual a pessoa que é casada, falar para a mulher que a ama e tem outras mulheres na rua.
As nossas atitudes é que mostram o quanto nós amamos as pessoas que consideramos. Irmãos, é difícil seguir esse caminho, porque Jesus disse que o caminho é apertado, a porta é estreita, poucos passam por ela. Mas eu peço a Deus que te abençoe, que Ele te guarde. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. Dê o seu like ou o seu dislike, ou faça o seu comentário, que eu responderei a você. Eu não sou o dono da verdade, eu sou só filho dele. E eu também cometo erros, e pode ser que o que eu esteja falando hoje não seja do seu entendimento, ou não esteja completamente conciliando com o que você pensa, mas é o que Deus me deu para o momento e eu quero compartilhar contigo. E eu peço a Deus que te abençoe em nome do Senhor Jesus.